Aguardo loucamente o dia em que verei teus olhos me olhando. Será tão diferente reconhecer pessoalmente teu rosto. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aguardo loucamente o dia em que verei Jesus. Plantado em minha mente, Deus viverá eternamente, pois o amo. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aguardo loucamente o dia em que verei Jesus. Eu sei que vive e por fim se levantará sobre a terra. Aguardo loucamente, verei a sua glória, eis a promessa fiel. Eu sei que vive eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Olá, bom dia a todos os irmãos. Obrigada, antes de mais, pelo convite que me fizeram de estar cá convosco esta manhã. No entanto, eu vejo-vos muito tristes. Eu não sei se é por estar cá eu. Espero que não.
Espero que não estejam tristes pela minha presença. Nós tínhamos aqui o Adams e quero agradecer pelo hino maravilhoso que ele trouxe de louvor a Deus. Mas não ouvi muita gente a dizer amém. Amém, porque Jesus vai voltar em breve. Era essa a música que o Adams estava a cantar. E nós não estávamos muito contentes. Não queremos ver Jesus voltar? Queremos ver Jesus voltar. E hoje é um dia de sábado. Então devemos estar ainda mais felizes porque estamos na casa do Senhor e nós estamos no último sábado antes do Natal. Por isso, hoje, a mensagem que eu vos trouxe é uma mensagem de Natal. E eu queria ver o vosso rosto feliz. Fiquemos alegres, porque estamos na casa do Senhor e temos muita coisa para louvar e agradecer ao nosso bom Deus esta manhã. Eu tenho, e penso que vocês, nossos queridos irmãos, também têm. Queria dar também os bons dias, novamente, a todos aqueles que se encontram na internet, que nos estão a seguir. Que a paz do Senhor esteja convosco também em vossas casas, que a luz do Senhor chegue até vós e estejam também na presença do seu Santo Espírito. Para começar, eu queria vos convidar a todos a abrir as vossas Bíblias. Nós vamos ler Lucas. Vamos ler Lucas no capítulo 2, versículo 1 a 7. A história do Natal é uma história muito conhecida. Todos nós já lemos e acho que todos os anos nós vamos lendo e relendo estas passagens. Mas hoje eu queria vos convidar a dar uma olhada um pouco diferente a estes textos. Vamos então ler capítulo 2 a partir do versículo 1 até ao versículo 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirénio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Este relato bíblico do nascimento de Jesus é desprovido completamente de sentimentalismos. É um relato muito objetivo, muito sucinto, muito direto. Não tem espaço para considerações pessoais. Ele nem sequer diz o local exato onde Jesus nasceu. Diz apenas que Maria o embrulhou em panos e o deitou numa manjedoura. Nós daqui conseguimos depreender, porque a manjedoura é um local para animais, que provavelmente eles estariam numa estrebaria, num local onde seriam guardados animais, porque ele diz que não havia lugar para eles na estalagem. Então eles tiveram que se remediar. Temos aqui muitas mulheres, muitas mães, e eu gostaria de saber, por acaso, quando planearam o nascimento dos vossos filhos, não planearam tudo de bom para eles? Não imaginaram, a partir do momento em que souberam que estavam grávidas, que aquelas roupinhas, aquele berço, até o local exato, o hospital onde queriam dar à luz o vosso filho? Maria era uma mulher não muito diferente de nós. Possivelmente ela também terá imaginado o local onde gostaria de dar à luz. Provavelmente ela teria tudo preparado. No entanto, este decreto de César Augusto de irem fazer o alistamento noutra cidade criou aqui toda uma planóplia de situações que não estavam previstas. E eles tiveram que ir. Agora, Maria sabia que aquele filho que iria nascer não era simplesmente um bebê. A agravar ao facto de ser o seu primeiro filho e dela querer, como qualquer mãe, dar o melhor conforto e aconchego àquele bebê, agrava-se o facto de ela ir dar à luz o próprio Filho de Deus e não ter condições para o ter. Eu acho que qualquer mãe que estivesse nesta situação iria achar, logo do início, já falhei como mãe. Já não estou a ser capaz de ser uma boa mãe, principalmente para o Filho de Deus. E como é que ela sabia que aquele era o Filho de Deus? Vamos a Mateus. Marquem esta passagem de Lucas, nós vamos regressar aqui, mas por enquanto vamos a Mateus ao capítulo 1, versículo 21 e 23.
e lemos o seguinte: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Fala-nos aqui de um profeta. Qual era esse profeta que tinha dito da parte de Deus que uma virgem iria conceber e ia dar à luz um filho? Isto está em Isaías, foi Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, que diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Eles sabiam, Maria e José, que naquele momento eles estavam a pegar ao colo o próprio Deus. Eles sabiam que aquele não era um bebé qualquer, não era um nascimento comum. E, no entanto, Jesus, o Rei do Universo, não podia ter nascido de forma mais simples, mais humilde, sem honras de Estado, sem ter conforto, sem ter cuidados de terceiros, do que como ele nasceu. Este se calhar, um grande ensinamento. Todos esperavam um grande nascimento, um grande acontecimento, e Jesus veio da forma mais humilde e mais discreta que poderia haver. E sabem, nessa altura ninguém esperava o nascimento de Jesus. Poucos estavam à espera que realmente Jesus aparecesse. Mas não era um motivo para estarem desacordados. Não havia motivo para o povo estar em erro. Não, porque todos os livros antigos, todos os profetas antigos, eles falavam acerca da vinda do Messias. E eu trouxe-vos alguns exemplos. Porque nós também hoje podemos dizer, sim, Jesus era o Messias, porque o Antigo Testamento assim o apontava. Por exemplo, a Bíblia diz-nos que ele iria ser semente de uma mulher, ou seja, ele iria ter uma família, iria ter uma descendência. Uma ascendência, desculpem. Jesus iria ter uma ascendência, iria ter uma filiação. E vemos em Gênesis 3,15, logo após a queda do homem, logo após a entrada do pecado neste mundo, Deus prometeu que iria colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, falando para a serpente, e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E em Gálatas nós vemos esse cumprimento. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido mulher, nascido sobre a lei. Vemos também que ele tinha a descendência de Abraão, tinha a descendência de Isaac, tinha de Jacó, de Judá, também tinha uma descendência. Em Gênesis 49:10 nós podemos ver que o cetro não se arredaria de Judá, nem o bastão da autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló e a ele obedecerão os povos. E vimos que também teve o seu cumprimento em Lucas 3, versículo 33. Nós podemos analisar incessantemente as Escrituras e todas elas falam e apontam para o Messias. Diz-nos que ele iria ser o herdeiro do trono de Davi. Em Isaías fala exatamente sobre isso. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele teve esse cumprimento. Quando lemos a genealogia de Jesus, em Mateus 1, versículo 1, nós vemos exatamente toda esta descendência, que realmente Jesus era da casa de Davi. Mais abaixo, também podemos ver o lugar de nascimento. Como a Bíblia é detalhada, como a palavra de Deus é detalhada. Porquê é que Deus quis que tudo isto constasse da sua palavra? Por um motivo muito simples, para que não houvesse margem para erros, para que não houvessem dúvidas na mente daqueles que iriam vivenciar o acontecimento que era o nascimento de Jesus. E em Malaquias nós podemos ver 5:9, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E nós já podemos ler em Mateus 2:1 esse cumprimento. Agora tenho aqui um pequeno pormenor, a época do seu nascimento. Esta época de nascimento remete-nos para uma profecia em Daniel 9. Uma profecia mais pequena contida numa profecia maior. A profecia das 70 semanas. Eu não me vou alargar muito sobre este ponto, porque daria para uma semana de oração. Não apenas para
um culto num sábado de manhã. Mas e os irmãos certamente serão lembrados desta profecia que está em Daniel 25, que sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 60 e 2 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isto remete-nos para o segundo decreto que houve para o povo de Israel abandonar a Babilónia e poder ir reedificar Jerusalém. Esse último decreto, eram 3, foi um conjunto de 3 que saíram, foi ordenado por Artaxerxes, e ele permitiu que não só o povo fosse reconstruir Jerusalém, mas que também tivessem um próprio governo, uma própria liderança. E aí sim, considera-se que com este último decreto, que complementou os 2 outros anteriores, isto no ano 457 a.C., ele permitiu contar a partir desta data as 70 semanas. As 70 semanas iriam terminar com a morte de Estevão. As 70 semanas foi um período de graça concedido especificamente ao povo de Israel para que ele aceitasse a Cristo. No final destas 70 semanas, nós vemos que a ordem de Deus não era só deixar a mensagem para aquele povo escolhido. Agora, o povo escolhido era todo o mundo. Portanto, esta profecia das 70 semanas é muito interessante. E quando fala aqui no versículo de 7 semanas e 62 semanas, fala em 69 semanas, portanto, é até ao Messias, até Jesus, ser ungido. Portanto, nós não temos aqui nesta profecia uma data específica para o nascimento. Temos sim uma data específica para o batismo de Jesus, posteriormente para a sua crucifixão e depois para a morte de Estevão. Por isso, isto é muito interessante, eu vou voltar aqui mais à frente. Havia uma época para o nascimento. Não havia uma data precisa, mas havia uma época. E quem vivesse essa época, através de todos os sinais e contando a profecia, saberia que mais cedo ou mais tarde Jesus estaria para nascer. Portanto, a seguir nós vemos mais outra profecia acerca de Jesus, que nasceria de uma virgem. Em Isaías 7,14, nós já lemos. Jesus cumpriu também essa parte da profecia. E por fim, mais 2 profecias pequenas acerca de Jesus. Também Jeremias, em 31,15, ele profetizou que haveria uma matança das crianças. Herodes, quando soube que realmente havia nascido um rei que poderia rivalizar com o seu poderio, ele ordenou que todas as crianças com 2 anos ou menos fossem mortos. E esse cumprimento também está em Mateus 2,16. E por fim, vou só mencionar estas até ao nascimento e pequena infância de Jesus, porque haveria muitas mais que confirmam o próprio ministério de Jesus e depois a forma como haveria de morrer. Mas essas não são para agora. Por fim, Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Está profetizado também que por causa desta ordem de Herodes de matar todas as crianças, que eles teriam de fugir para o Egito. E assim foi. Nós vemos que em Mateus 2,14 isso aconteceu. José ordenou a Maria, à meia da noite, depois de ter tido um sonho, ter sido avisado por um anjo, que fosse para o Egito. E José pegou no seu filho e na Maria e foram para o Egito. Como, portanto, poderíamos estar enganados? Como poderíamos estar desapercebidos as pessoas naquele tempo? E sabem, quando eu hoje falei, e vamos voltar a Lucas, peço-vos que abram a vossa Bíblia novamente em Lucas 2, eu disse que hoje íamos analisar esta história de uma perspectiva diferente. Há várias personagens, 4, cuja participação nesta história e cujo papel que desempenharam eu gostaria que pudéssemos refletir. Vamos ler em Lucas 2, versículo 8 a 14. Portanto, vamos continuar este relato. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo.
Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eis que vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esta parte do relato da natalidade, ela fala de duas personagens que eu gostaria que nós pudéssemos olhar esta história, este evento, sobre o prisma delas. Os anjos e os pastores. Os anjos de Deus sabiam do plano. Eles sabiam do que estava para acontecer. Eles sabiam que Jesus iria nascer. No seu coração, relata-nos Ellen White, no livro Desejar Todas as Nações, no capítulo 4, no seu relato, conta-nos que os anjos estavam em regozijo, em grande louvor. Eles sabiam que naquele lugar o Salvador viria ao mundo para trazer o plano da salvação, concretizá-lo na sua pessoa. Eles estavam tão contentes. Imaginem, o próprio Rei do Universo iria estar ali na Terra. Não haveria mais contentamento no coração daqueles anjos por ver o poder de Deus operar numa humanidade caída. Então eles foram a Jerusalém, eles foram à procura no templo. Se os sacerdotes, os dirigentes de Israel estavam preparados, se eles estavam à espera do Messias, se estavam a estudar as profecias. E não estava a acontecer nada. Não estava a passar nada. Ninguém estava à espera. Ninguém estava a falar de Jesus. E os anjos, de acordo com o relato de Ellen White, saíram tristes e foram procurar a quem estivesse pronto para receber a mensagem. E quem é que os anjos encontraram? Encontraram pastores. Um grupo de pastores, provavelmente à volta de uma fogueira, porque diz-nos que era de noite. E eles estavam, sim, esses estavam a estudar as profecias e a falar sobre a vinda do Messias. É verdade que eles próprios estariam enganados em relação à parte da profecia, porque eles achavam que Jesus viria como um grande rei em glória. Mas os anjos advertiram-nos, e nós lemos. Eles disseram: atenção, calma, vocês vão achar o menino, mas ele vai estar envolto em panos, não vai estar com mantos reais, e vai estar deitado numa manjedoura. Ele não vai estar num lugar proeminente. Portanto, os pastores, eles próprios estavam um pouco enganados acerca daquilo que esperavam encontrar. Mas ainda assim, eles estavam a estudar. Queria passar à frente. Estou aqui com um bocadinho de dificuldade. No próximo slide, por favor. Entretanto, onde consegui passá-lo para a frente, que eu não consigo. O texto que eu queria mostrar, e não sei, não está a passar, diz-nos o seguinte. Ellen White, nos Atos das Nações. A nação judaica fora conservada como testemunho de que Cristo havia de nascer da semente de Abraão e da linhagem de Davi. No entanto, não sabiam que sua vinda se achava agora às portas. No templo, o sacrifício matutino e vespertino apontava diariamente ao Cordeiro de Deus. Entretanto, nem mesmo ali havia qualquer preparação para o receber. Os sacerdotes e doutores da nação ignoravam que o maior acontecimento dos séculos estava prestes a acontecer. E, no entanto, como nós vimos, eles tinham as profecias, eles tinham a palavra de Deus e não estavam preparados. Já relativamente aos pastores, nos diz que nos campos, Ellen White, na mesma no capítulo 4, eu não indiquei as páginas porque depois varia um pouquinho de versão para versão, de edição para edição. Nos campos em que o jovem Davi guardara seus rebanhos, havia ainda pastores vigiando durante a noite. Nas horas caladas, conversavam entre si acerca do prometido Salvador e oravam pela vinda do rei e ao trono de Davi. E o anjo apareceu. O mensageiro celestial contou as boas novas. E depois deles terem visto um anjo, eis que atrás dele surgem milhares de anjos. E uma glória infinda apareceu perante aqueles pastores. A Bíblia conta-nos que eles não ficaram ali. Eles foram procurar o menino. Eles foram e encontraram a Jesus. Eles estavam à espera.
E quando a mensagem dos anjos veio, eles não foram achados desapercebidos. Eles estavam prontos, eles estavam preparados. Mas há mais intervenientes nesta história que nós gostaríamos de analisar esta manhã. E eu queria convidar-vos a voltarem a Mateus 1, só para lermos aqui um pouquinho. Peço desculpa, Mateus 2. E em Mateus 2 nós podemos ler os magos do Oriente chegando a Belém da Judeia e eles viram que algo se passava, algo diferente tinha acontecido. Por que é que estes magos eles aparecem nesta história? A tradição diz-nos que eram 3, a Bíblia diz apenas que eram os magos, não sabemos a quantidade de pessoas que eram. Sabemos também que eram sábios e que eles eram estudantes fervorosos de vários temas científicos, um dos quais seria a astronomia. E eles estudaram os astros e quando começaram a estudar a natureza, aperceberam-se que tudo aquilo não era um fruto do acaso, que haveria um Deus por detrás. Então, na sequência disso, eles foram estudar não os ditos pagãos e não as histórias pagãs que existiam no seu meio, eles foram buscar as Escrituras, o Antigo Testamento, e foram estudar e encontraram profecias. Eles estudaram as profecias. E aí, uma noite, quando olhavam os céus, eles aperceberam-se que algo diferente tinha acontecido. Em Mateus 2, diz-nos: tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Ou seja, os próprios sacerdotes não estavam enganados. Eles sabiam, eles tinham estudado. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Estes reis magos, estes magos do Oriente, diz-nos que Ellen White, também nos Atos das Nações, no capítulo 6, no Antigo Testamento, porém, a vinda do Salvador era mais claramente revelada. Os magos souberam com alegria que seu advento estava próximo e que todo o mundo se encheria do conhecimento da glória do Senhor. Como Abraão, pela fé, saíra em obediência ao chamado de Deus, sem saber para onde ia, como pela fé Israel seguira a coluna de nuvem até à terra prometida, assim estes gentios saíram à procura do prometido Salvador. Eles viram, pela fé acreditaram e seguiram. Coloquemo-nos no papel destes reis magos que não pertenciam àquela fé. Eles não tiveram receio de serem rejeitados. Eles souberam e foram. E é interessante que quando chegaram a Jerusalém, embora os sacerdotes não estivessem totalmente desapercebidos do que estava a acontecer, porque os pastores já tinham anunciado o nascimento de Jesus, lembremos que os reis magos chegaram posteriormente, eles não quiseram dar crédito a estes homens. Vamos então ver novamente em Lucas porque é que eles não quiseram, os sacerdotes, dar crédito a este acontecimento. Porque em Lucas 2, 21 a 24, nós podemos, antes de passar aqui, nós vemos que os sacerdotes se achavam como uma elite no tempo em que viviam. Eles achavam que não haveria possibilidade sequer de Deus trazer uma mensagem aos pastores e a gentios, como eram os reis magos, sem que eles tivessem sido consultados, ou sem que a eles tivesse sido dada a proeminência. Então, estes sacerdotes estavam tão cheios de si mesmos que não acreditavam que de forma alguma o Messias pudesse ter nascido e eles não fossem os detentores
da verdade, aqueles a levar a palavra ao rei Herodes, aqueles a levar a mensagem ao povo de Israel, eles simplesmente não acreditavam. E quando os reis magos apareceram para dar essas boas novas do que tinha sucedido, eles simplesmente ignoraram. Não porque eles não tivessem conhecimento, mas porque não queriam dar a devida atenção. E desde o berço começou o sentimento dos dirigentes de Israel contra o Messias, contra Jesus. Ellen White assim também nos fortalece esta ideia no Desejar Todas as Nações, no capítulo 6. Eles não acreditavam que Jesus pudesse ter nascido e os anjos tivessem levado as boas novas a pessoas ignorantes, pessoas que não estudaram na escola dos profetas, que não estudaram nas escolas dos fariseus e, pior, a incircuncisos, a pessoas estrangeiras, a pagãos. Por isso, quando souberam da notícia, como nós lemos, eles nem sequer foram a Belém verificar se era verdade ou não. Logo de parte estava colocada a possibilidade daquela ser a verdade. Mas, ainda assim, houve uma outra oportunidade de os sacerdotes terem conhecimento presencial de que aquele era o Messias. E isso aconteceu em Lucas, no capítulo 2, como nós estávamos a ver, no versículo 21 a 24. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rola ou 2 pombinhos. O sacerdote que estava de serviço no templo naquele dia, quando recebeu Jesus, foram 40 dias após o nascimento, ele pegou naquele menino e o apresentou ao Senhor. Mas ele não viu nada distintivo. Olhou para os pais, que eram pessoas pobres, vestidas com roupas tradicionais galileias, que não tinham qualquer aparência de riqueza. Aliás, como eles eram tão pobres, eles nem podiam oferecer um cordeiro para o holocausto. Tiveram que oferecer uma rola ou um pombinho. E eles eram pessoas simples. E o sacerdote viu que eles não tinham nem dinheiro, nem estado social. Pegou no bebé, fez a apresentação como se fosse um outro bebé qualquer. E neste primeiro contacto, o templo onde eram sacrificados os cordeiros diariamente encontra o seu tipo. O antitipo e o tipo cruzam-se pela primeira vez ali no templo, na apresentação de Jesus. E Simeão reconheceu que aquele era o Messias. Ana, consequentemente, também reconheceu. E o sacerdote que estava presente viu, presenciou e, no entanto, o seu coração permaneceu endurecido. E agora, a parte mais interessante desta mensagem. Todos nós estamos à espera de um novo Natal. Uma nova vinda de Jesus a este mundo. O seu segundo advento. E todos nós podemos estar equivocados em algum momento, como estavam os sacerdotes. Porque eles achavam que Jesus também viria, mas como? Com glória, com pompa. Ele iria derrubar o reino de Roma, ele iria instaurar o reino de Deus na terra naquele momento. E sabem quem também estava enganado? Eu ao bocado mencionei. Eram os próprios pastores. Mas há uma diferença. E aqui lembramos-nos, por exemplo, da parábola das 12 virgens. Estavam todos enganados, adormeceram. Mas havia um grupo, que era as virgens prudentes, que tinham o quê? Tinham o azeite. E o outro grupo não tinha azeite. O grupo que tinha azeite, o azeite é a representação de quem? Do Espírito Santo. Eles estavam a estudar e a orar, procurando conhecer a Deus. Esse grupo tinha-se preparado, tinha estudado as profecias, tinha lido, tinha meditado. O outro grupo não. Estava totalmente desapercebido, totalmente aliado do momento do acontecimento em que viviam. E nós podemos estar num desses grupos, porque a parábola das 12 virgens aplica-se a quem? A nós. É uma profecia, é uma parábola que foi dada para os últimos tempos, quando Jesus falou em Mateus 24 acerca do final dos tempos. E nós também
Podemos estar num grupo ou no outro, todos adormecidos, mas uns já estão preparados, outros não. E o mais interessante de tudo isto é que nós muitas vezes na nossa igreja olhamos para o irmão que está ao nosso lado, aquele que fala menos bem, e nós também pensamos, como os sacerdotes pensaram dos pastores. São pessoas ignorantes, são pessoas desprovidas de conhecimento, não têm ensino superior, não têm o dom da palavra, e minorizamos, inferiorizamos essas pessoas, os nossos irmãos, porque já são muito velhos, porque não viveram na nossa época. E tal como os sacerdotes que olharam e disseram, esses não, são indignos, esses são ignorantes, nós muitas vezes fazemos isso com os nossos irmãos. E eu gostava de pensar para comigo mesma e dizer assim, Senhor, ajuda-me para que eu não desqualifique aquele meu irmão que está sentado ao meu lado, para que não aconteça que ele receba a mensagem e esteja ele preparado e eu não. E da mesma forma, nós muitas das vezes fazemos como o povo de Israel fez com os reis magos ou com o resto dos povos que se encontravam ao seu redor. Eles eram exclusivistas, viviam para si mesmos, viviam na sua redoma, a mensagem que eles tinham era para eles. Aqueles povos não precisavam, nem mereciam as promessas e as bênçãos de Deus. E nós olhamos lá para fora e pensamos, aqueles que estão lá fora, das portas da nossa igreja, eles estão muito longe do alcance da palavra de Deus. E eles são pessoas pecadoras, miseráveis e que não vale sequer a pena levar a mensagem. E, no entanto, o que nós podemos e vemos é que aqueles que estão lá fora muitas das vezes têm mais luz do que nós. Nós vemos através, por exemplo, da mensagem da saúde. Eles muitas das vezes vivem-na e nós que a temos nem sequer a pregamos e quando a pregamos não a vivemos e estamos um pouco alheados de tudo. E depois tem outra coisa. Lembram-se de terem falado acerca da época do nascimento de Jesus? Havia uma profecia que apontava, tinha um tempo, e que nesse tempo não haveria uma data exata para o nascimento de Jesus, mas sabiam que era naquela época. Pois bem, nós tínhamos uma profecia que terminou em 1844, a das 1260 tardes e manhãs. E agora nós sabemos que estamos a viver uma época, a época em que Jesus poderá vir novamente. Não agora como um bebê indefeso, não agora em desapercebida estrebaria ou num lugar recôndito. Não. Nós agora aguardamos a vinda de um Jesus glorioso. Aquele que virá, não em descrição, mas em glória nas nuvens, acompanhado de milhares e de milhares de anjos. Hoje mesmo, aqueles anjos que no tempo de Jesus, do seu nascimento, estavam contentes e alegres por poderem partilhar as novas do nascimento de Jesus, e eles estão também hoje, alegres, rejubilosos, esperando a volta do grande Redentor e o final deste grande conflito cósmico. Os anjos hoje têm um grande papel nesta altura, neste período que nós vivemos. E eles têm um papel na nossa vida, protegendo-nos, orientando-nos, conduzindo-nos, fazem coisas extraordinárias. E eles estão também à espera que nós avancemos para levar a mensagem ao mundo, para irem connosco. E, queridos, nós vemos que aquela história de Natal que ocorreu há tantos séculos atrás, nós este Natal a podemos viver e esperar com uma alegria e com uma presença diferente. Porque nós não estamos à espera que o menino nasça numa manjedoura. Nós estamos à espera que um Rei glorioso venha para nos vir buscar. E isso é motivo de grande alegria para nós. E sabem, eu queria terminar esta manhã dizendo algo que a mim me tocou muito. Eu li esta mensagem e diz-nos, como a mensagem do primeiro advento de Cristo anunciava o reino de graça, assim a da segunda vinda anunciará o reino da glória. Nós estamos ainda a viver um reino da graça de Deus. Nós estamos a viver sob a graça de Deus neste momento. Nós ainda temos a oportunidade de nos salvar e de levar a mensagem de salvação àqueles que nos rodeiam.
Em breve, o período da graça terminará e um período de glória irá reinar. Mas estarei lá eu? Será que estará lá também aqueles meus amigos que eu conheço e que amo? Ellen White diz num texto muito interessante que este reino poderá estar próximo. E ele está próximo e que nós poderemos lá estar. No entanto, nós também nos achamos na iminência de não reconhecer os tempos em que vivemos, os sinais da segunda vinda. Olhamos para o reino de glória que Jesus virá implementar, mas esquecemos que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E não nos lembramos também que quando Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, ele estava a reportar aos nossos tempos. Nós estamos muito pouco preparados, e eu falo por mim, para a vinda de Jesus. E tal como os fariseus e sacerdotes que pensavam que tinham especial favor diante de Deus e que Ele não os iria deixar perecer, que não iria retirar a sua mão, a sua bênção de sobre aquele povo, nós também pensamos assim. Nós também pensamos que Deus nunca nos irá deixar, porque nós somos a igreja remanescente, nós somos o povo de Deus que leva a sua mensagem. E Deus realmente nunca irá abandonar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas estarei eu como membro na Igreja Adventista do Sétimo Dia quando vierem as tribulações, quando vier a grande luta? Será que eu vou estar aqui? Nós confiamos demasiadamente em nós mesmos. E Deus pede-nos que, por uma vez por todas, deixemos o nosso eu de lado e nos entreguemos a Ele. Nós não acreditamos, como Adventistas do Sétimo Dia, que efetivamente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nem sequer nesta época do ano. Era pouco provável que, nesta altura do ano, pastores estivessem efetivamente no campo a pastorear quando a Judeia está coberta com neve. Mas nós também celebramos e unimos-nos à celebração do Natal como uma lembrança de que aquele menino Jesus que nasceu em Belém, em condição tão humilde, irá voltar em breve. E não numa posição de inferioridade ou de humildade, mas como Rei e Redentor. Jesus em breve, diz-nos Ellen White, nas Meditações Matinais, Exaltai-o, página 364. Jesus virá em breve. A nossa posição deve ser a de esperar e vigiar pelo seu aparecimento. Não devemos permitir que coisa alguma se interponha entre nós e Jesus. Precisamos de aprender a entoar aqui o cântico do céu, de modo a que, quando terminar a nossa luta, possamos participar do cântico dos anjos celestiais na cidade de Deus. E qual é esse cântico? É louvor e honra e glória àquele que está sentado no trono e no cordeiro para todo o sempre. Amém. E que realmente nós possamos aprender este cântico aqui e hoje, para que quando Jesus voltar, nós o entoemos todos juntos como congregação e que este Natal possa ser um Natal muito abençoado para cada um de nós, para cada um de vós e para as vossas famílias. Que, efetivamente, Jesus possa ter um significado especial, não porque Ele nasceu pequenino, mas porque, pelo seu nascimento, Ele trouxe a salvação a toda a humanidade. Amém.